Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe a todos os amigos e irmãos em Cristo. E nós estamos aqui, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho de lado, tá bom? Para a gente não ter atrapalho nenhum. Beleza, agora sim, agora estamos sem atrapalho nenhum. Como eu estava dizendo, graça e paz seja com todos, Deus abençoe a vida dos nossos amados amigos e irmãos em Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical, ou como nós carinhosamente chamamos, nossa escola bíblica no lar. Estamos aqui participando, para participar desse momento aqui com Deus, um momento de estudo bíblico, onde nós... Pronto, estou sem minha produção aqui hoje, mas esse é um domingo, dia 12 de julho de 2020, um dia que Deus preparou para nós, para que nós pudéssemos estar estudando a Palavra de Deus. Estou aqui na minha transmissão pelo meu canal no YouTube. E seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a esse lugar, tá bom? Nós estamos vivendo em um momento em que nós não estamos tendo oportunidade de estar ministrando aula presencial da escola bíblica. Então, justamente por esse motivo, nós estamos aqui transmitindo via YouTube para todos os amados amigos e irmãos em Cristo que quiserem participar conosco, que quiserem aprender um pouco mais da palavra de Deus. A palavra do Senhor é um versículo que eu uso muito, aquilo que Deus, através do apóstolo Paulo, ele diz as seguintes palavras: aquilo que recebi do Senhor também vos ensinei. Então, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós procuramos estar passando, nós procuramos estar transmitindo também para os irmãos. Da melhor forma possível, nós passando aqui a respeito dessas informações, da melhor forma possível, nós estamos instruindo a vida de todos os amados, tá bom? Agora, eu sabendo que há alguma dificuldade em as pessoas estarem nos procurando para estarem participando dos nossos estudos bíblicos, então eu vou estar compartilhando esse momento com os meus amados amigos e irmãos aqui do nosso WhatsApp, via WhatsApp. Estou compartilhando aqui agora, tá bom? Para que os amados eles possam ter acesso com mais facilidade, tá? Então, a gente procura estar facilitando da melhor forma possível para que os irmãos não fiquem de fora, para que os irmãos estejam realmente participando, estejam realmente ativos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor fala a respeito de erro, que nós erramos, o povo erra, o povo perece por falta de conhecimento. Então, que não seja esse o problema, que não seja essa a questão dos nossos dias. Então, se há um errar, se há um falhar, então que não seja justamente por falta de conhecimento, por falta de instrução, mas nós queremos dar a oportunidade de todas as pessoas que realmente querem conhecer, que querem aprender da palavra de Deus, que elas possam realmente aprender com liberdade, que elas possam aprender ali, juntamente naquilo que Deus tem colocado e plantado dentro do nosso coração, porque quando falamos juntamente conosco, dá a impressão que nós somos ali os sabichões. Na verdade não é. A gente procura, claro, estar aprendendo da parte do Senhor, naquilo que Ele nos deu, mas também a gente procura ali estar instruindo segundo diz a palavra do Senhor. Não estamos pegando ou separando coisas nossas pessoais, mas estamos ministrando segundo aquilo que o Senhor tem nos dado, tá bom? Então, hoje, a partir das 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, daqui a meio minutinho, nós estaremos aí ministrando da parte do Senhor para todos os amados, tá bom? Então, tá, eu creio que já dá para a gente estar começando, Pronto, dá para a gente estar começando, já compartilhei aqui com várias pessoas, tá bom? Então, essas pessoas, aliás, que chega a acesso a todos os irmãos em Cristo. Então, nós cremos que a partir de agora nós podemos dar início à nossa escola bíblica no lar. E eu gosto tanto desse momento, irmãos, por quê? Eu gosto muito desse momento porque é um momento assim que nós colocamos realmente aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós. Porque o Senhor, quando Ele dá para cada um de nós, irmãos, coisas boas, quando Ele coloca nas nossas mãos coisas boas, sabemos que a palavra do Senhor diz, claro, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem do Senhor, nosso Deus, o qual não há sombra de variação, não há dúvida alguma, é sim, sim, não, não.
Mas assim, quando nós olhamos e nós entendemos, né, que o Senhor coloca, e o Senhor nos dá coisas boas, coisas assim que nós podemos dividir com os irmãos e vai servir para um crescimento espiritual, nós nos alegramos muito nisso, porque a partir do momento que nós podemos dividir algo que é bom, né, isso com certeza faz muito bem para cada um de nós, tá bom? Então, conforme os irmãos forem chegando, eu vou cumprimentando aqui, tá bom? Vou dando o meu alô para vocês, tá bom? E nós estamos, como nós comentamos, dando início à Escola Bíblica no Lar. Não sabemos até quando nós estaremos possibilitados de estar cultuando a Deus e também ministrando o estudo bíblico pessoal juntamente com os irmãos. Não sabemos até quando vai essa limitação, não temos ideia, mas enquanto nós não pudermos estar juntamente com os irmãos, direto ali com os irmãos, nós estaremos aqui nesse momento simples, né? Claro que eu gostaria que todos estivessem conosco, mas por um motivo ou outro nós estamos impossibilitados. Gostaria que todos estivessem conosco, mas enquanto não podemos estar juntos, fisicamente falando, nós vamos estar aí procurando pelo menos fazer o melhor. Durante essa semana procuramos melhorar o sinal. Você pode ver que o sinal está bem melhor, está chegando o sinal bem melhor, não está travando, não está apresentando aqueles problemas todos. Então, aos poucos nós vamos nos ajeitando aqui, tá bom? E para que você possa ser abençoado aí da melhor forma possível, tá bom, querido? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus e que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa estar instruindo o teu coração da melhor forma possível. Aquilo que for do nosso limite, não conseguimos chegar até você, o Espírito Santo ele possa estar concluindo, completando e fazendo com que você receba da melhor maneira em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos para a nossa introdução da nossa escola bíblica. Então tá. Eu não verifiquei a respeito do nosso sinal, né? Eu acredito que o nosso sinal é para estar chegando com mais precisão. Mas enfim, vamos lá, vamos para a nossa escola bíblica de hoje. Irmãos, pronto, achei meu fundo aqui. Tá preocupado com meu fundo? Cadê meu fundo musical? Tá bom, deixa eu deixar uma janela aberta aqui também, para todas as pessoas que se chegarem conosco, né? Já tem alguém aqui conosco já. Tá, deixa eu abrir meu estudo bíblico aqui então. Hoje eu estou na igreja, não estou dentro da minha casa, eu estou na igreja. E agora a gente pode estar aqui com mais liberdade. Tá bom? Belezinha? Vamos lá? Então tá. Irmãos, então, vamos dar início a esse estudo bíblico. Hoje, como nós falamos, dia 12 de julho, dia 12/7 de 2020, dando início aí à nossa escola bíblica. Estamos aí na quinta dispensação, estamos estudando sobre dispensações, sobre as 7 dispensações, esses períodos de tempo, sobre as alianças que Deus fez com o homem. Então, estamos estudando sobre essa dispensação que é a quinta das dispensações, que é a aliança mosaica. Pastor, aliança mosaica? Sim. Aliança mosaica significa e representa a aliança que Deus ele fez ali diretamente com o homem, tá bom? Então significa aliança mosaica. E pode ser chamada também por alguns, você fica à vontade, tá bom? Pode ser chamada também como dispensação da lei ou tempo da lei, tá bom? Cafezinho na minha caneca personalizada aqui, ó. Pastor tem essas coisas. Então vamos lá. A dispensação mosaica, irmãos, ela teve uma duração de em média de 1430 anos, tá bom? Deixa eu fazer uma observação aqui. Primeira observação que eu quero fazer com você. Depois nós vamos pegar a data de cada aliança e vamos fazer um estudo final, tá bom? Só quero lembrar que, olha só, a aliança mosaica, a aliança da lei, a dispensação da lei, aliás, ela durou 1430 anos. Você percebe? Ela durou e ela teve ali um tipo de encerramento. Agora você percebe que a aliança, o tempo da graça, você percebe que já está durando faz 2000 anos? Só para você ter ideia. O tempo da graça é o tempo mais longo que nós estamos tendo, que nós estamos recebendo esse presente da parte de Deus. Então, olha, só para você ficar atento à bondade de Deus e o favor de Deus para com as nossas vidas, tá bom?
Então o tempo da graça está sendo o tempo mais longo de dispensação, de aliança que Deus está fazendo com o homem, tá? Então tá, vamos lá. Voltando aqui, a dispensação da lei teve uma duração de 1430 anos, do êxodo, ali do Egito, né, da saída da escravidão, até a crucificação de Cristo, nós podemos dizer assim. Então, para nós estudarmos e para nós entendermos bem esse livro sobre essa quinta dispensação, nós vamos verificar ali alguns pontos e nós vamos verificar também algumas revelações da parte de Deus, algumas manifestações da parte de Deus, como ele se manifestava ali, tanto a Moisés como também ao seu povo. Primeiro ponto, o eu sou, Deus se manifestando ali na sarça ardente, tá bom? E um Deus que mantém a aliança, através daquele momento ali com Moisés, Deus ele fez uma aliança, ele fez o propósito e esclareceu para Moisés o propósito que ele tinha de tirar o povo da escravidão do Egito, das garras de Faraó. Então, ali Deus se manifestando também nas pragas, mostrando que Deus é também um Deus de punição. Deus ele se revelando também na Páscoa, mostrando que Deus ele é um Deus de redenção. Deus mostrando-se ali também na travessia do Mar Vermelho, mostrando e se manifestando como um Deus de poder. Também ali na jornada do Monte Sinai, até o Monte Sinai, nós encontramos também um Deus se manifestando como um Deus de provisão. E a lei, Deus mostrando ali a lei, se manifestando através da lei, nós vendo isso como também um Deus de aliança. Nós até cantamos aqui na igreja, né? Está aí uma boa opção para um cântico, um Deus de aliança. E assim também se manifesta, assim também se declara o Senhor nosso Deus para conosco, tá bom? Um Deus Deus da lei, né? Ou seja, um Deus de santidade, um Deus que, assim como ele diz na carta aos Hebreus, né, que Deus era um Deus santo e sem santidade ninguém verá Deus. Ele continua sendo Deus de santidade, sempre vai ser. Ali no tabernáculo, o Senhor também ele se revela, ele se manifesta, né, mostrando as suas obras ali, mostrando o sacerdote como um Deus de comunhão. Através do sacerdote, o povo poderia ter comunhão com Deus, porque era o sacerdote que fazia esse papel, levava as petições do povo a Deus. Também podemos olhar ali na punição, também, claro, devido ao bezerro de ouro, onde quando Moisés foi pegar as tábuas da lei, quando ele desceu, ele encontrou o povo adorando a um bezerro de ouro e declarando que aquele bezerro era aquele que tinha tirado realmente eles do Egito. Olha só que absurdo. Mas você pode ter certeza que nos nossos dias também não é muito diferente não. Hoje não é uma pregação, não vou comentar sobre isso, mas hoje é só um estudo, praticamente informação, né? Mas vamos lá. Então, mostra também ali através do bezerro de ouro que quando Moisés quebrou as tábuas da lei, destruiu o bezerro, mostrando que Deus é um Deus de disciplina. Deus não é um Deus de desordem, mas Deus é um Deus de disciplina. A renovação da aliança mostra que Deus ele é o Deus de graça, né? E também a vinda da glória mostra que Deus é um Deus de glória, um Deus de presença. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, como está escrito na palavra do Senhor. Aí já estou partindo para o Novo Testamento. Como a lei ela foi dada ali por intermédio de Moisés, a graça, na verdade, ali vieram por meio, né, de Jesus Cristo. Veio por meio de Jesus, claro, por meio do sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Então veio a graça para cada um de nós. E é bom lembrar, claro, é bom deixar bem estampado que essa dispensação ela poderia ser chamada também, como alguns até mesmo chamam, como alguns fazem questão de chamar de dispensação dos israelitas, porque foi um tratado diretamente ali com o povo de Israel, tá bom? Então, como nós comentamos, quando nós vamos ler a Bíblia, é bom nós identificarmos, como algumas pessoas estão começando a ler, e às vezes imagina que está sabendo demais. Irmãos, a Bíblia é uma carta de Deus dirigida para os homens, tá bom? Então a Bíblia foi escrita para a igreja, para judeus, para gentios, algumas cartas específicas para algum grupo de pessoas, às vezes para uma pessoa só. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós abrimos uma carta, pegamos qualquer carta e falamos, deixa eu ver o que alguém enviou para mim, assim? Não, claro que não. Precisamos saber a quem está remetida essa carta, a quem ela está direcionada, quem é o destinatário ali, para quem vai. Então, a partir do momento que deciframos, nós vamos conseguir entender algumas coisas. Então, se é algo específico para nós, então nós tomamos para as nossas vidas. Se é algo específico, por exemplo, para os israelitas, nós vamos entender o plano de Deus com Israel. Não vamos entender o plano de Deus para a igreja lendo as coisas que são dirigidas para Israel. E nem vamos entender o que é para Israel se lermos coisas que são específicas para a igreja, tá bom?
Então, é o cuidado ali que nós temos ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, é um cuidado ali que nós podemos ter, tá bom? Lembrando que escola dominical é a melhor faculdade que existe, tá bom? Escola bíblica é a maior base que nós podemos ter para o nosso ministério. Se você é um bom aluno da escola bíblica, se você é um frequentante da escola bíblica, se você é alguém assíduo na escola bíblica, você pode ter certeza que você tem por tendência a ser um bom obreiro, você tem por tendência a ser um bom pastor, um bom instrutor da palavra de Deus no futuro. Então valorize a escola bíblica, valorize estudo bíblico, valorize pessoas que estão instruindo a palavra de Deus, estão trazendo a palavra de Deus com instrução até você, aqueles que te ensinam os passos da caminhada com Deus. Valorize tudo isso, tá bom? Então tá. Então, olhando aqui de novo, voltando para a palavra do Senhor e voltando para o estudo bíblico, nós devemos lembrar então que o cenário histórico desses 1440 anos aqui antes de Cristo, né, onde tudo isso aproximadamente aconteceu, nós sabemos que essa data do êxodo, ela é por volta então de 1440 a 1445 a.C., ali nesse meado, tá bom? Além dessa data ou além dessa outra data, então nós podemos estar ali defendendo, né, aquilo que alguns estudiosos dizem sobre o Antigo Testamento, né, que é de 1290. Então a gente percebe que há uma certa variação, porém tudo meio naquele meinho ali, como quem diz aqui, naquela tolerância, né? Então tá. Vamos a respeito da redenção e também da organização de Israel como povo da aliança. Lembrando que quando Deus chamou, claro, não é bom sempre lembrar que aquilo que acontecia no Novo Testamento é uma tipificação, uma representação daquilo que aconteceria no Novo, é uma sombra, como muitos dizem. E então nós podemos então trazer algumas coisas para a nossa vida, tá bom? O povo escolhido é Israel, o povo eleito, esses são os gentios, esses somos nós. Então tem essa diferença também, esse cuidado que nós precisamos ter, tá bom? Então aqui em Êxodo capítulo 19, versículos 2 e 3 está escrito assim: depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo mais Moisés ele subiu ao monte para se encontrar com Deus, e o Senhor chamou no monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, declare aos israelitas. Declare a quem, irmãos? Aos israelitas. Então, Êxodo capítulo 19, versículos 1 e 2. Então, a dispensação ela começa a quinta dispensação da lei quando é colocada em ênfase os princípios de Deus, ou seja, os princípios da lei, né? Eu chamo de um freio que Deus colocou ali nos homens para mostrar algumas coisas para aquelas pessoas, para aqueles homens lá, tá bom? Então Israel chega ali ao Monte Sinai, como nós comentamos, depois de 3 meses de uma longa viagem. E que viagem! No momento em que Deus ele chama Moisés a um concerto mais sério, passa então essa nova lição, ou passa a lei ali diretamente para os israelitas, para o seu povo, tá bom? E nesse intervalo, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu ver algumas pessoas que estão participando conosco. Eu consigo ver aqui a vida da Sônia, mais pessoas estão participando conosco, mas o recadinho que deixou só a Sônia, só esse que eu consigo ver. Então Deus abençoe em nome de Jesus, um abraço. Vou deixar aqui meu bom dia a todos, a paz, bom dia. Ao vivo, irmãos, é assim mesmo, tá? Não tem corte, não tem nada, tá bom? Bom, a paz, bom dia a todos. Então, fica aí meu recadinho também, tem algumas pessoas a mais participando também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aos que chegaram agora, nós estamos estudando sobre as 7 dispensações e hoje nós estamos estudando sobre a dispensação da lei, sobre o período e sobre essa aliança da lei. Se chama também lei mosaica, a lei que Deus ali ele fez diretamente com Moisés, e essa lei foi trazida ao povo. Nós estamos estudando parte desse assunto, tá bom? Então, mediante ao mandamento, aprendeu o povo ali a santidade de Deus, mediante ao seu próprio erro, aprendeu a fraqueza pecaminosa, mediante a provisão do sacerdote e do sacrifício, aprendeu a bondade de Deus. Também em Gálatas capítulo 3, versículos do 6 ao 25, nós entendemos e nós aprendemos o que, querido? Nós aprendemos a relação ali da lei para com a aliança abraâmica, ou seja, eu vou chamar dessa transição, tá bom? Então a lei ela não pode anular essa aliança, claro que não, mas a lei ela foi acrescentada ali para convencer o homem do pecado.
para convencer que o homem estava errado, para convencer o homem de que o homem precisava realmente, mostrando ali a necessidade de Deus, que o homem precisava de Deus, tá bom? E a lei servia também como uma espécie de pedagogia, né? É uma lei, vamos chamar assim, uma lei pedagoga, até a vinda de Cristo, um tratamento ali, uma disciplina, um chamado, uma coisa ali para estar interagindo ali com o povo, de certa forma. E a lei era também uma disciplina preparatória até que viesse a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, como foi profetizado, foi declarado pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, tá bom? E a trajetória de Israel no deserto de Canaã, que também nós entendemos que é uma história de violação da lei, onde o povo violou a lei, né? O povo atropelou a lei, onde o próprio Tiago mesmo disse lá na sua carta que o povo não cumpriu a lei, ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser Cristo, que veio aí e cumpriu toda a lei, mostrando para o povo e trazendo a graça nesse processo de transição, tá bom? Então a prova terminou no julgamento dos cativeiros, mas a dispensação propriamente dita só terminou ali na cruz do Calvário, né? Nós podemos considerar assim, porque ali Jesus ele trouxe o seu pacto, ele trouxe a sua aliança, quando ele deu o grito, deu um brado na cruz do Calvário, tá bom? Então a lei ela mostrava também um estado do homem e também no começo da jornada. Êxodo capítulo 19, versículos do 1 ao 3, você pode acompanhar. E a lei mostrava também uma responsabilidade. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, nós encontramos também isso em Romanos capítulo 10, versículo 5. A lei também ela mostrava o fracasso do homem. Você pode ver isso em 2 Reis capítulo 17, no versículos do 7 ao 17, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 e 23. A lei também ela mostrava o que? Ela mostrava o julgamento. Olha só quantas coisas a lei mostrava, irmãos. A lei também ela mostrava o julgamento. Isso está escrito em 2 Reis capítulo 17, versículos do 1 ao 6, e também capítulo 17, versículos do 6 ao 20. Você pode encontrar isso também em 2 Reis capítulo 25, versículos do 1 ao 11. Olha só quantas referências. Mas você pode também ir em Lucas, Novo Testamento, Lucas capítulo 21, versículos do 20 ao 24. Você vai encontrar também aí algumas referências a esse assunto. Nós podemos entender, nós podemos perceber então, e também que o cuidado de Deus, ele desenvolveu ali com Israel, ou para Israel, uma compreensão da sua santidade, ou seja, no Egito eles tinham acostumados ali com as divindades do paganismo. Por quê? Porque eles foram escravizados durante mais de 400 anos, então eles carregaram o pecado sobre si, eles carregaram ali aquelas divindades no coração deles. O povo tinha se pendido para um outro lado, para o lado da idolatria, até mesmo para os deuses pagãos, e até mesmo por isso eles precisavam ali se limpar de tudo aquilo para poder entrar na Canaã terrestre, na Canaã que ficava ali além do Jordão, tá bom? Então por isso Deus estava dando aquelas voltinhas ali com ele, até sair toda a rebeldia deles, até sair todo o paganismo deles, tá bom? Mostrando que Deus é um Deus santo, e como está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8, que ele não divide a glória dele com ninguém, tá? E voltando aqui então agora eles precisavam fazer o que? Eles precisavam aprender de Deus, que Deus é um Deus de santidade, um Deus santíssimo e também um Deus temível, um Deus que merecia o temor deles, o respeito deles, tá bom? E as três maneiras em que Deus ele deu a lei, né, ou as três maneiras que a lei foi dada diretamente ao povo, são as seguintes. Eu vou passar para você. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Temos algumas pessoas aqui. Irmão, se você puder, deixa eu falar uma coisa para você. Compartilha, tá bom? Compartilha aí nas suas redes sociais. Se você puder, compartilha aí no seu Facebook, nos seus grupos aí, como que eu posso dizer? No seu WhatsApp, aí, suas redes sociais, tá bom? Para que outras pessoas também possam ter acesso. Você pode ser um missionário dessa forma, tá bom? A partir do momento que você divide instrução, a partir do momento que você divide o conhecimento com outras pessoas, você também pode ser um missionário, tá? Então, as três maneiras que a lei foi dada ao povo, vamos lá. Foi dada de uma forma verbal, isso está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículos do 1 ao 17, onde a lei foi dada exatamente dessa forma. Também a lei, ela era uma lei pura, né, sem nenhuma provisão ali do sacerdote ou sacrifício, porém foi acompanhada das ordenanças, que está escrito em Êxodo capítulo 21, no versículo 1, tá
tá bom? E também está escrito em Êxodo capítulo 23, no versículo 13. Nós encontramos também acrescentadas ali no Êxodo capítulo 23, versículos do 14 ao 49, nós podemos encontrar ali algum acréscimo da lei, Deus dando e Deus declarando isso ao povo. Relativas às relações aos hebreus, ali com os hebreus, Deus mostrando que o povo precisava ter essa comunhão, né? Isso foram ali acrescentadas também em Êxodo capítulo 23, versículos do 14 ao 49, tá bom? Mostrando essa comunhão, mostrando que o povo não deveria ter simplesmente diretamente comunhão com Deus, mas comunhão também com o seu povo, tá? E as diferenças, e as direções dadas também às 3 festas anuais, você pode encontrar em Êxodo 23, do versículos 30 ao 33. Lembra das 3 festas principais que os hebreus eles acostumavam e acostumam fazer até mesmo nos dias de hoje, né? Nós estudamos já sobre essas festas também, já comentamos sobre elas. E as inscrições sobre a conquista de Canaã, também essas palavras ali de Moisés que comunicou ao seu povo, que está escrito em Êxodo capítulo 24, versículos do 3 a 8. Pastor, por que você não lê as referências? Nós vamos ficar aqui até amanhã lendo essas referências, tá bom? E nossa escola bíblica normalmente aqui é das 9, aliás, até as 10 horas da manhã, ou das 9 até as 10h20, 10h30 no máximo, tá bom? Nós não estendemos muito, respeitamos a liberdade que os irmãos têm, tá bom? E o tempo que os irmãos têm também, mas você pode procurar aí na Bíblia, você vai encontrar, e é um exercício também. Se eu falar simplesmente o que está escrito nessas referências, vai trazer um certo comodismo. Se você procurar na Bíblia, isso vai trazer um crescimento. Então isso que é interessante. Eu gostaria que você ouvisse, porque alguns versículos nós estaremos falando, mas eu gostaria que você também tivesse uma intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por isso alguns versículos nós vamos estar simplesmente passando aí as referências para você, tá bom? Então, como eu estava comentando com você, as inscrições sobre as conquistas de Canaã, né? Essas palavras ali de Moisés comunicado com o povo, Êxodo 24, do 3 ao 8 está escrito isso. Também nós podemos encontrar ali imediatamente na pessoa dos seus anciãos que foram admitidos na presença de Deus. Você pode encontrar isso também no livro do Êxodo, no capítulo de número 24, Êxodo capítulo 24, do versículos 9 ao versículo 11, você vai encontrar isso também. E Moisés, ele foi então chamado ao monte. Deus chamou Moisés ao monte. Para que Deus chamou Moisés? Deus chamou Moisés para uma conversa, para um bate-papo. Deus chamou o líder Moisés ali, o líder do povo. Deus precisava tratar algumas coisas ali com Moisés. Então chamou ao monte ali para que ele pudesse receber ali nas tábuas de pedra, nas 2 tábuas que Moisés levou consigo, instruções referentes ao tabernáculo também e ao sacerdote e ao sacrifício. Êxodo capítulo 25, no versículo 31, no entanto, o povo, ali Êxodo capítulo 32, chefiado ali por Arão, transgride a lei no primeiro mandamento, e Moisés ali voltando, ele quebra, irritado, totalmente irritado, ele quebra as tábuas da lei, aquelas tábuas que foram dadas pelo próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus. Só quero lembrar você uma observação, você que é um leitor da Bíblia, né? E deixa eu dar 2 referências para você. Êxodo capítulo 31, versículo 18 e Êxodo capítulo 32, versículos do 16 ao 19. Deixa eu fazer uma observação aqui com você. Você que é estudioso da Bíblia, e eu sempre... A paz, irmã Vera, Deus abençoe, um abraço. A paz também para a Sônia, Deus abençoe, um abraço. Então, só quero fazer uma observação com você, você que é estudioso da Bíblia. De repente você, porque às vezes a gente se preocupa, irmãos, com o plano de leitura. O plano de leitura é muito bom, o plano de leitura é excelente, você lê a Bíblia uma vez por ano. Pastor, eu li a Bíblia em 6 meses. Amém, irmão, mas vai com cuidado, tá? A questão não é simplesmente ler a Bíblia como maratona, tá bom? Ler a Bíblia na correria, tá bom? Porque quando nós temos essa instrução, cada vez que nós fazemos alguma coisa, quanto mais rápido nós fazemos, a probabilidade de nós atropelarmos alguma coisa e não percebermos algumas coisas é grande, tá bom? Por isso que nós sempre falamos, vai com cuidado, tá bom? Vai na instrução, vai com cuidado para você não atropelar algumas coisas, alguns ensinamentos também de Deus. Então, prestando atenção nas palavras, de repente ver os significados de alguma palavra, de algum assunto. Então é interessante sim estabelecermos, quero ler tantos capítulos por dia para ler a Bíblia no ano. É interessante sim, porém, só que leia cuidadosamente, tá bom? Leia com cuidado. Às vezes a gente fica tão preocupado em ler quantidade,
e acaba atropelando muitas coisas. Irmão, o que você entendeu daquilo que você leu? Então, pastor, eu entendi muita coisa. Não, mas fala alguma coisa que destacou. Então, eu não sei muito bem dizer. Então, irmãos, tem coisa que acaba não tendo proveito, né? Então, é interessante a gente ler a Bíblia assim com sabedoria, tá bom? Até nisso, ler com cuidado. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra quando Moisés ali, ele subiu para pegar as tábuas da lei? Aliás, Moisés levou as tábuas sem escrito nenhum e Deus escreveu. Primeira vez que Moisés subiu com duas tábuas para que Deus desse a lei a eles, a primeira vez, Deus escreveu com o próprio dedo. Deus escreveu com as próprias letras de Deus. Deus pôs as leis dele na tábua. Deus fez isso. Moisés quebrou, indignado ali por causa da rebelião do povo, né? O povo estava se rebelando, fez um bezerro de ouro, aquela coisa toda. Na segunda vez, olha só que interessante, na segunda vez, o que aconteceu? Segunda vez, Deus falou: Moisés, sobe de novo, Moisés, para você, eu vou trazer de novo a minha vontade para o povo, para que essas palavras fiquem estampadas nas tábuas. A primeira vez não foi Deus quem escreveu, viu? Guarda isso no teu coração. A segunda vez foi Moisés que escreveu a mando de Deus. Tudo bem, ele escreveu exatamente aquilo que Deus falou. Deus ditou para Moisés, então é a vontade de Deus. Porém, o que nós entendemos, irmãos? É como que o primeiro amor, irmãos. Quando muitas vezes a pessoa perde o primeiro amor, eu nem devia estar falando isso, que isso aqui é estudo bíblico. Depois ela pode até retornar, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você pode sentir presença de Deus e tudo mais, mas não é a mesma coisa. A cicatriz, a sequela, a marca sempre fica. Então, por isso que eu sempre comento, irmãos, fica no primeiro amor, fica na palavra, fica na presença, fica na obediência, fica ali, querido, debaixo da proteção do Senhor. O Senhor é aquele que tem o melhor para a tua vida, tá bom? Então, fica aí, tem certeza que Deus, Ele tem algo para a tua vida, tá bom? Então, Deus, Ele quer usar a todos, porém, vai devagar, vai na presença, não perde a bênção não, tá bom? Então, a primeira vez, Deus escreveu com o seu próprio dedo. A Bíblia diz, dedo de Deus, exatamente isso a Bíblia diz. Na tradução, revista e corrigida, tá bom? Que é a tradução mais clássica. E, na segunda vez, ali foi, Moisés escreveu, Deus ditou para Moisés e Moisés próprio, ele escreveu com a sua própria mão, tá bom? Então, ali, olhando agora para as tábuas da lei. As tábuas, então, as tábuas que foram escritas, a lei, a vontade de Deus, né? Elas são feitas ali novamente por Moisés, para que justamente ele teve trabalho dobrado, né? Por causa da rebelião do povo, ele se irou. Então, ele fez novamente essas tábuas, né? E ele foi novamente na presença de Deus, como está escrito ali em Êxodo capítulo 34, versículos do 1, 28, 29, está escrito isso aí, tá bom? Então tá. Então dá para a gente entender algumas coisas de Deus. Então, quando a gente começa a simplesmente ler a Bíblia, e lembrando que uma tábua está ali, é a vontade de Deus, tá bom? Aquilo que é de Deus. Na outra tábua está ali aquilo que é relacionado ao homem. Deus separou a respeito daquilo que é seu, daquilo que é do homem. Deus separou. Não vou entrar em detalhes, claro. Dia desses nós poderemos estudar ali sobre as próprias tábuas. Só quero lembrar você também, observação, que é algo assim ilógico, mas, por exemplo, porque Deus queria separar aquilo que era dele daquilo que era do homem. Deus queria separar, porque o homem estava vivendo em pecado e Deus em santidade. Mas olha só, 4 mandamentos Deus escreveu numa tábua e 6 mandamentos Deus escreveu em outra. Olhando aqui para nós, se você tem 2 tábuas, ou se nós temos 2 tábuas para escrever 10 mandamentos, o que nós faríamos? Escreveríamos 5 em uma e 5 em outra. Para Deus não misturar as coisas entre ele e o homem, Deus escreveu 4 mandamentos numa tábua e 6 mandamentos em outra. Aquilo que relacionava a Deus e aquilo que era relacionado ao homem. Só para você ter ideia, tá bom? Então vamos voltar para a aliança mosaica, dada ali diretamente para Israel. Então, irmãos, a aliança mosaica ali, ela teve 3 divisões. E cada uma ligada umas às outras, ali formando um conjunto, né, que é a aliança mosaica, que é a aliança Moisés. Então, os 10 mandamentos é a expressão da vontade de Deus, ou seja, Deus revelando a sua vontade através das tábuas da lei, dessa aliança, desses 10 mandamentos, tá bom?
para o seu povo, como está escrito em Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 26, onde ele mostra ali a sua vontade através desses mandamentos. Os juízos, governo da vida social de Israel, Deus mostra ali em Êxodo capítulo 21, versículo 1, e também em Êxodo capítulo 24, no versículo 11. As ordenanças governando a vida religiosa de Israel, Deus mostra em Êxodo capítulo 24, versículos 12 e Êxodo capítulo 31, versículo 18. E os três elementos que formam a lei. Os três elementos que formam a lei, e com essa palavra então se emprega no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 fala um pouco a respeito disso, né? A respeito das ordenanças que firmam o sistema religioso, tá bom? Eu vou ler para você, esse versículo eu vou ler para você. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Por que Deus fala isso, querido? Por que Deus fala isso? Porque Deus está tratando com o povo de Israel. Então o povo de Israel não sairia do sistema da lei. O povo de Israel continuaria porque eles estariam rejeitando a Cristo. Então olha só, não pensem que vinha abolir a lei aos profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem, enquanto existirem terra e céus, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até tudo que se cumpra, ou até que tudo venha acontecer, se cumprir. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 da palavra de Deus, você pode encontrar isso, tá bom? Qualquer dia nós vamos estar estudando sobre lei e graça. É um assunto muito interessante e nós entendemos também que muitas pessoas têm dificuldade nesse assunto. Lei e graça é um tema bem curioso, bem legal, bem interessante para a gente estar estudando, tá bom? Então vamos lá. Então os 10 mandamentos eles foram o ministério da condenação, onde só apontava o erro e não mostrava ali diretamente a saída. É claro, ele sempre mostrava que o homem deveria obedecer a Deus e trazia de alguma forma o homem para Deus, porém é considerado também o ministério da condenação. Paulo fala sobre isso também, e o ministério de morte. E segundo aos Coríntios capítulo 3, versículos do 7 ao 9, apóstolo Paulo fala sobre isso, tá bom? Segundo aos Coríntios, se você quiser ler, você fica à vontade, tá bom? Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículos do 7 ao 9, você quer ler junto comigo? Então tá, vou ler esse versículo, eu vou ler com você. Segundo aos Coríntios capítulo 3, se encontrar aqui segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 7 ao 9, está escrito assim, olha só. Deus usando a vida do apóstolo Paulo para falar sobre esse assunto, tá? O ministério que trouxe a morte, está falando da lei, tá bom? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ou seja, olha só que interessante, querido. Olha só que interessante. Isso que eu comento com você, por que eu fiz questão de ler? Porque às vezes nós passamos aqui algumas referências bíblicas, algumas pessoas às vezes acabam não lendo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso que nós passamos aqui, querido, dessas referências bíblicas, é muito importante, tão importante como o estudo que está sendo ministrado. Por quê, pastor? Porque isso que eu estou lendo aqui para você é como que diz assim, é a assinatura daquilo que está sendo ministrado, tá bom? Então tudo aquilo que eu estou falando para você confirma-se através dessas referências que depois que acabar esse estudo bíblico você vai ler. Todas essas referências que eu estou passando para você, depois do estudo bíblico, você pode rever esse estudo, vai estar gravado aqui no YouTube, você pode estar revendo esse estudo bíblico e você vai estar pausadamente, tá bom? Cada referência você dá uma pausa aí, você acompanha, você vai fortalecer tudo isso que eu estou falando para você, tá bom? Então os mandamentos são, você lembra dos mandamentos de Deus que Deus deu para Israel, né? Quando a gente estava em outra crença, a gente fez uma espécie de catecismo, a gente tinha que citar esses mandamentos, tá? Quais são os mandamentos da lei de Deus? São 10. Vou ler ele para você agora. Vamos lá. Vou ler ele para você agora.
Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagens de escultura. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. E 9. Não dirás falso testemunho. 10. Não cobiçarás. Alguns dizem, alguns comentam até mesmo, não cobiçarás a mulher do próximo. Não. A questão não é simplesmente isso. Quando se fala em cobiça, se fala no sentido geral, no sentido geral. E encontramos isso na vida de Asaf e na vida de outras pessoas aí também, enfim. Mas a questão é que quando se fala em não cobiçarás, entra no sentido geral, tá bom? Deus abençoe também Valdeci que chegou conosco. Shalom, graça e paz, um abraço para você também. Estamos estudando, voltando aqui, para a instrução dos irmãos. Estamos estudando sobre as tábuas da lei. Aliás, as tábuas da lei nós falamos agora. Estamos estudando sobre as 7 dispensações e essa aliança que Deus fez com Moisés, que se chama também aliança mosaica, e como alguns até chamam aliança com os israelitas, tá bom? Então você percebe que não é uma aliança com os gentios, com aqueles que não são judeus, mas é uma aliança específica com aqueles que são judeus, com aqueles que são do povo de Israel, tá bom? Algumas pessoas comentam, até misturam, A lei continua, sim, continua, mas foi dada para quem? Foi dada para Israel, não foi dada para os gentios, não foi dada para os não judeus, foi dada para os judeus, coisa específica, tá bom? Ela continua claro que permanece, mas foi dada para o povo que até hoje guarda essa lei, por isso que ela permanece. Vamos lá, tabernáculo. Lembrando que nós estudamos tempo atrás sobre o tabernáculo, lembra? Estudamos pouco tempo atrás sobre o tabernáculo, foi um estudo abençoador e aprendemos muitas coisas nesse estudo. Lembrando também que futuramente, quem sabe, nós possamos até mesmo voltar a esse estudo do tabernáculo. É um estudo riquíssimo, riquíssimo. Hoje, claro, nós vamos fazer um pequeno resumo, um micro resumo do estudo do tabernáculo, porque ele também faz parte da aliança mosaica, tá bom? Então o tabernáculo, nós podemos entender aqui nessa história, querido, que nós podemos entender com o tabernáculo e aprender do tabernáculo ele ser considerado ali uma grande tipologia, ou seja, uma representação do plano da salvação. Também uma ordenança de Deus ali dada a Moisés para proteção e orientação do povo de Deus. Pastor, tabernáculo proteção? Sim, tabernáculo proteção. Nós vamos entender aqui então alguns pontos do tabernáculo, nós vamos entender também algumas coisas ali que o tabernáculo ele representava, tá bom? É claro que também é uma tipificação do templo que seria construído lá mais adiante. Mas o tabernáculo ali, o significado algumas traduções, algumas pessoas elas julgam, por exemplo, a tradução, a linguagem de hoje, NTLH, por alguma expressão. Por exemplo, a Arca de Noé, na tradução da linguagem de hoje está escrito barca. Pastor, barca, mas é arca, não é? Irmãos, a arca era um barco gigantesco, era um barco grande, então era uma barca. Então, porque no grego ali, propriamente dito, uma palavra tem 2, 3 significados e pode ser também traduzido ali de uma forma mais facilitada, porque o nosso português, na verdade, ele é muito pobrezinho, então a gente precisa ficar procurando palavras para traduzir algumas coisas, e algumas coisas nem encontramos ainda. Então, mas quando nós encontramos uma linguagem rica como essa, a gente acaba ficando assim meio impactado. Mas, como por exemplo está escrito aqui, olha, o significado da tenda provisória, a tenda de Deus. Quando fala em tenda, nós já imaginamos, aquela tenda provisória que era armada, desarmada, tabernáculo. Ou seja, nós encontramos dessa forma lugar onde o povo tinha ali um momento de comunhão com Deus, um momento de perdão até, aliás, quando o animal era apresentado, era sacrificado ali pelo sacerdote, tá bom? Então, o significado da tenda provisória, onde Deus falava ali ao seu povo, está escrito em Êxodo capítulo 33, aliás, versículos do 3 ao 10. Também significava ali o significado da construção portátil, que é a mesma coisa, em forma de tenda. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9, o significado porque recebeu também o nome de habitação. Êxodo capítulo 25, versículo 9. Também o significado onde estava depositado a tábua da lei. Guarda esse teu coração. O significado também do tabernáculo do testemunho. Significado também denominado a casa de Deus, ou seja, onde Deus ali, através daquele lugar Deus habitava, era guardado pelos anjos, tal, proteção ali, aquela coisa toda.
e os anjos adorando ao Senhor. Bom, Êxodo capítulo 34, versículo 26. O significado também pelo fato de a planta ter sido dada ali pelo próprio Senhor a Moisés. Êxodo 25, 22. E Moisés, claro, passando ali as instruções diretamente para as pessoas que eram especialistas em construção, os artífices ali, onde o próprio Deus deu sabedoria a eles para que eles pudessem estar construindo o tabernáculo ali, Deus deu sabedoria específica para aqueles momentos, para que eles pudessem estar colocando a vontade de Deus ali no tabernáculo, da maneira que Deus queria que fosse, os seus mínimos detalhes. Então, verificando ali então a planta, onde nós podemos encontrar ali o perdão de Deus, sim. Na planta ali do tabernáculo nós podemos encontrar também a purificação, a limpeza, pela limpeza. Nós podemos encontrar também nessa planta, onde Deus projetou, o poder de Deus pela participação ou pela percepção e oração, E também nós podemos encontrar ali nessa planta a presença de Deus pelo sangue aspergido e obediência, E futuramente representando, claro, o sangue de Jesus derramado ali sobre as nossas vidas, tá bom? Então o tabernáculo ele simboliza ali Israel se aproximando de Deus, E também tipificou ali a obra redentora de Cristo para trazer aos pecadores a Deus. E é por isso que quando nós falamos a respeito de tabernáculo, nós falamos aí sim a nosso respeito também. No tabernáculo nós conseguimos ser introduzidos. Pastor, por quê? Porque quando nós olhamos para esse princípio de uma das tipificações é trazer a obra redentora de Cristo, e trazer os pecadores a Deus, aí onde nós nos encontramos, porque Jesus chama a eles todos os cansados e oprimidos, todos sobrecarregados. Aí então essa obra ela chega até nós. Então no tabernáculo o que nós podemos encontrar? Nós encontramos o pátio, Você lembra quando nós lemos ou quando nós estudamos sobre o tabernáculo? Você lembra disso? Muitas pessoas elas não participaram do estudo sobre o tabernáculo. Muitas pessoas acabaram perdendo essa oportunidade de estudar sobre o tabernáculo. Irmãos, é um estudo riquíssimo, como eu já comentei, um estudo riquíssimo. Nós infelizmente não temos tanto tempo assim, e porque não vivemos da obra, e nós temos nosso trabalho secular, temos trabalho na construção da igreja, temos trabalho tal. Então, mas eu tenho um desejo muito grande de fazer esse estudo do tabernáculo assim diretamente ali para o povo, sabe? Para as pessoas, um estudo ali totalmente ilustrado, sabe? Sobre as tipificações, com aquele fundo maravilhoso que nós colocamos aqui. Hoje, por exemplo, nós estamos ministrando aqui, esse estudo sim, claro, vai para o nosso canal no YouTube, claro, sim, mas esse estudo também, ele vai para onde? Ele vai para a nossa transmissão, vai para a nossa, como é que se diz, para o nosso programa. E nesse programa aí de estudo bíblico, o que a gente vai fazer? A gente vai também fazer uma montagem sobre algumas coisas aqui atrás, sobre aquilo que a gente está falando. Então, o estudo do tabernáculo, irmãos, ele é algo assim muito rico, muito maravilhoso. Então ele tem muitos significados. Eu tenho certeza, querido, que o dia que você estudar, você aprender sobre o tabernáculo, você vai ficar maravilhado, tá bom? Então, só para você ter ideia, olha só, eu vou falar algumas coisas sobre o tabernáculo, porque nesse estudo nós conseguimos ser introduzidos, tá bom? O tabernáculo, irmãos, então ele representa ali, ele tem o seu cenário inicial, claro, ele tem o seu cenário inicial e ele tem ali as suas representações, ali, desde os materiais que eles são produzidos, ali na sua construção, tudo na verdade tem seu significado. A estrutura do tabernáculo, tudo tem seu significado, os panos, as cores, o linho, os pelos de cabra, os pelos de carneiro, tinta vermelha, irmãos, tudo tem seu significado no tabernáculo. E é um estudo assim, simplesmente maravilhoso, sabe? As bases de prata, o que elas simbolizam, tudo, irmãos, tem seu significado, sabe? E é muita coisa para nós falarmos sobre o tabernáculo, mas dias desses eu quero parar assim para estar estudando com os irmãos, ministrando um estudo, até mesmo, é claro, depois que acabar esse estudo sobre as 7 dispensações, eu quero entrar na questão de o plano divino através dos séculos. É um outro estudo também abençoador, que mostra também justamente o plano de Deus na vida do homem. O nome já diz, plano divino.
Mas o plano que não se acaba, como acaba, por exemplo, o plano dos governos, né, dessa terra, sempre acabam pelo meio do caminho, nunca se cumprem. Mas o plano divino, através dos séculos, ele permanece, tá bom? Na vida dos homens, tá bom? Então, um dia desses, eu creio que Deus vai preparar uma oportunidade para ministrar doutrinas bíblicas também, um assunto muito interessante. Então, você percebe que tem muita coisa boa para se passar para muitas pessoas. Basta nós queremos aprender mais da parte de Deus, tá bom? Se você está disposto a estar aprendendo, então é justamente essa hora que nós convidamos você para estar juntamente conosco, para nessas horas nós podermos estar compartilhando, né? E sendo também contagiados aí com esse estudo bíblico. Nós normalmente nesses estudos bíblicos temos assim bem pouca participação, gostaríamos de ter mais. E deixa eu falar uma coisa para você. Esse estudo bíblico, por que muitas vezes, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Por que muitas vezes nós, na qualidade de povo de Deus, nós erramos? Quando que nós erramos, irmãos? Quando nós não guardamos o conhecimento da palavra de Deus. As nossas escolas bíblicas, irmãos, elas são todas preparadas. Claro, quem estuda a Bíblia sabe disso. Há um preço, claro, a ser pago por isso. Então, esse preço, irmãos, ele visa algo. Ele visa uma recompensa. A recompensa desse preço é que pessoas possam estar participando, tá bom? Muitas pessoas, ou as pessoas que elas mais erram, por exemplo, na caminhada cristã, são pessoas que normalmente não leem a Bíblia. E quando leem, elas simplesmente leem. Elas não velam, não guardam a palavra no seu coração. As pessoas que mais erram na caminhada cristã são pessoas que não dão crédito para seus pastores ou para seus líderes espirituais. Não estou falando imitando a Igreja Batista Shalom Vila Helena, estou falando isso no sentido geral, tá bom? São pessoas que não dão crédito ali para suas autoridades espirituais. Na frente tudo bem, mas vira as costas, são pessoas assim que são bem rebeldes. Agora, você já imaginou, por exemplo, isso aconteceria exatamente se Deus estivesse falando e o povo estivesse dando as costas para Deus? O que ia acontecer com o povo, irmãos? O povo ia acertar sempre? Não, normalmente o povo ia errar, mesmo estando ali próximo de um grupo maior de pessoas e mesmo esse povo estando ali, sabe, em momentos da presença de Deus. Mas cada vez que Deus iria, por exemplo, falar a respeito da sua vontade para esse povo, o povo virasse as costas, fosse praticar outras atividades. É da mesma forma. Então nós entendemos que os momentos que nós temos com Deus, irmãos, são oficiais, principalmente para obreiros, para pastores, para líderes de grupo, principalmente, pelo amor de Deus, se você é líder de grupo e não participa de estudo bíblico, misericórdia, o sangue de Jesus tem misericórdia de ti, porque você é propenso a errar, tropeçar e meter a cara no chão, tá? Então, guarda esse teu coração. Se você é um líder de grupo, pelo amor de Deus, participa do nosso estudo bíblico, tá bom? Você está contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já pede para que nós venhamos a aprender, a crescer na graça e conhecimento. Diz que o povo erra por falta de instrução. Ainda um líder de grupo errar por falta de instrução, quer dizer, alguém está olhando para você. Você que é líder de grupo, alguém está olhando para você. Então fica atento nisso, né? Que tipo de espelho está sendo, né? Se é um espelho embaçado ou um espelho que dá para enxergar alguma coisa legal aí. Então preste atenção nisso. Então é muito importante nós estarmos participando do estudo bíblico, é muito importante nós estarmos engajados nisso, tá bom? Crescer na graça do conhecimento, assim como o povo ouvia a lei de Deus. Mas daqui a pouco, irmãos, a conversa de Corá e de alguns outros rebeldes ali acabava influenciando a mente e o coração deles, e eles já estavam fabricando bezerrinho de ouro, já estavam ali se levantando contra Moisés e Arão e a vontade de Deus. Ou seja, o que acontecia com esse povo? O que acontecia com esse povo diferenciado, né? Esse povo ali que viu tantas coisas maravilhosas, que o monte fumegava e o monte ali descia fogo, aquela fumaça, e aquela coisa toda, e mar se abrindo, e Deus fazendo brotar água da rocha, e codornizes, e maná, e tantas coisas assim. O que estava acontecendo com esse povo? Que de repente, embora vendo todas essas maravilhas vindo da parte de Deus, daqui a pouco já se levantando contra Deus e contra aquilo que é de Deus e contra os ungidos de Deus. Irmãos, o que nós entendemos? Já que nós entendemos também que isso é uma tipologia, nós entendemos, claro, que nós compreendemos também, querido, que não é diferente também nos nossos dias. Claro que não. Hoje não é diferente nos nossos dias, é uma representação. E nós entendemos que justamente também nos nossos dias, as pessoas elas ouvem, mas ela entra por um lado e sai pelo outro, não desce no seu coração. A palavra do Senhor nos mostra, no Salmo de número 119, onde o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja,
o fato de nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, né, impede ou nos ajuda a não pecar contra Deus. Ou seja, isso vai ser um benefício para as nossas vidas. Então você entende que a importância de nós guardarmos a palavra no nosso coração? Então, eis a questão. Então, quando guardamos as palavras, temos os princípios de Deus. E se no caso o povo se levantou contra Moisés, se levantou contra o próprio Deus, a terra engoliu, muitos morreram, caíram, foram mordidos por serpentes, enfim, morreram todos no deserto. Então você percebe que o fato de nós estarmos caminhando aparentemente com Deus não significa que o nosso coração está realmente em Deus. E o nosso coração precisa estar em Deus para que nós possamos realmente ser salvos, para que nós possamos realmente herdar aquilo que Deus tem para nós, no caso, nossa Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém. Então, querido, nessa fala que eu já vou estar encerrando, deixa eu dizer algo para você. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos paciência, né? Quando temos a palavra de Deus no nosso coração, nós passamos a obedecer a palavra de Deus e também os princípios dele, que é aquilo que foi dado para o povo também. Então vamos caminhar juntos, vamos caminhar aí na obediência à palavra do Senhor. Não estamos falando de perfeição. Perfeito, não estamos falando de perfeição. Deus nem espera que você seja perfeito, e porque Deus não se decepciona, Ele não se decepcionaria com você. Mas Deus espera o melhor de nós, tá bom? Que venhamos, na medida do possível, conforme as nossas forças, estar obedecendo a palavra de Deus, como no caso de Moisés ali com os seus líderes, estar obedecendo às lideranças, né, que Deus tinha levantado lá para caminhar com o povo, enfim, para que o povo pudesse ser abençoado em nome de Jesus. E assim também Deus quer que nós sejamos abençoados, tá bom? Para isso nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, precisamos estar participando do estudo bíblico, como nós constantemente ministramos a palavra do Senhor através das nossas ilustrações, das nossas ministrações, das reflexões que nós postamos o dia todo, praticamente. Quando estamos nessas férias, nós estamos trabalhando e postando vídeo. Esse já foi, vamos postar outro. Esse já foi, vamos postar outro. Por quê, irmãos? É o cuidado que nós temos para que as pessoas elas realmente permaneçam no foco, que é Jesus Cristo. O cuidado que nós temos, já que nós não podemos estar o tempo todo, então o tempo todo nós queremos nos aproximar das pessoas ali com as nossas ministrações, com as nossas ilustrações, com pregações. Então nós compartilhamos o tempo todo, sim, nós enviamos o tempo todo, sim, nós fazemos isso. É o cuidado que nós temos para que nenhum desses venha se perder nessa caminhada, tá bom? Sabemos que estamos longe dos irmãos, humanamente falando, mas nesse processo, infelizmente, o coração de muitas pessoas se esfria. Muitas pessoas se esfriam. Então, querido, não se esfrie na fé. Não vai pela cabeça de outras pessoas, tá bom? O seu conselho, ele está na Bíblia. O seu conselho está na palavra de Deus. Esse deve ser o seu conselho para a tua vida, tá bom? Aquilo que nós temos que aprender está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, naquilo que nós estamos ministrando a você. Confie, não sei quem é o seu pastor, não sei se sou eu, de repente outras pessoas de outro ministério estejam vendo e ouvindo, enfim. Confie no seu pastor, acredite nele, que ele é aquele que vai conduzir você às águas tranquilas, como assim Deus ele faz para cada um de nós. A intenção nossa é exatamente aquela também de Deus, tá bom? Pastor, mas isso não é o Senhor que é o nosso pastor? Sim, querido, sim. Quando nós falamos em conduzir águas tranquilas, não estamos querendo colocar no lugar de Deus nem no lugar de Jesus. Está querendo dizer que, por mais que a turbulência ela exista, nós vamos levar o refrigério da parte de Deus, ou seja, as águas tranquilas são Jesus e a palavra dele na nossa vida. Ou seja, você pode falar que a tua vida está um terror, eu vou falar para você que pode estar um terror sim, mas o Senhor pode virar a página, querido, e pode mudar a história da tua vida. O que eu estou fazendo, querido? Eu estou tirando você da turbulência e te levando às águas tranquilas. Descansa no Senhor, espera no Senhor, bebe dessa água aqui que o Senhor vai fortalecer a tua vida. Isso é levar as águas tranquilas, tá bom? Então Deus também nos separou com esse propósito. Agora, para isso, irmãos, nós precisamos que você queira realmente tomar essas águas tranquilas, você realmente queira estar sendo conduzido, tá bom? Então estamos na condição de pastor justamente para isso, para conduzir você da melhor maneira possível. No momento que não estamos online, você pode estar nos acessando no nosso WhatsApp, tá bom? Você pode estar nos acessando. Pastor, mas eu não tenho o seu número, eu não tenho o seu contato, você não tem? Então tá, deixa eu falar um negócio para você. Segura um pouquinho.
De repente você fala assim, pastor, eu não tenho esse contato, pastor, eu não sei como entrar em contato. Acabei de colocar ele aí, ó, do lado. Então se você não tem, pastor, eu queria falar contigo, queria uma oração tua, o contato acabei de enviar aí. Todos têm acesso a nós, tá bom? Nós moramos na igreja. A hora que você quiser nos procurar, irmãos, tem um negocinho lá, você aperta na campainha, a gente vai atender você, ou chama, a gente vai atender você, tá bom? Nós moramos no fundo da igreja justamente para isso, para não estar ausente das pessoas, tá bom? Mas para estar sempre próximos a ela. Então nós moramos, você sabe onde encontrar o pastor está na igreja, o lugar dele é na igreja, por isso que nós moramos na igreja. Prazer nosso é morar na igreja. Então, se eu estivesse no quintal, eu estaria no quintal da minha casa, que é a igreja. Para você, eu estou de olho, um olho está virado para o altar, o outro olho está virado aqui para as cadeiras vazias. Nós estamos na igreja. Então, querido, nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Seja para oração, seja para um bate-papo, seja qual for a sua necessidade, seja um ombro amigo, seja para te ouvir, tá bom? Seja para te ouvir aquilo que você tem para falar. Nós estamos aqui, tá bom? Seja para orar juntos, seja para o que for. Nós estamos aqui, querido. Nós estamos aqui justamente para caminhar com você. Mas nós precisamos que você queira caminhar juntos. Nós poderíamos ter vontade tremenda de caminhar com você, mas se você for para um outro lado, quer dizer, como é que a gente vai caminhar junto, né? Quando duas pessoas elas não concordam, elas não andam juntas. Mas quando elas concordam, elas caminham juntas. Você já andou com alguém? Deixa eu colocar um parênteses aqui no meu estudo bíblico. Você já andou com alguém que não está afim de caminhar? Você já andou com alguém ou não? Você querendo caminhar no propósito ali, a pessoa travando ali. Você já andou com alguém assim ou não? É terrível, é horrível. Nem você vai e não chega e a pessoa ela consegue atrasar você, mas ela não quer ir. Então, querido, nós precisamos querer caminhar na presença de Deus. Precisamos querer crescer na presença de Deus. Então, o nosso propósito é esse. Que você queira crescer na presença de Deus, tá bom? E agora deixa eu dar um recado para você. Eu vou gravar, depois desse momento aqui, eu vou gravar um vídeo e vou colocar nas redes sociais aqui, enviando para todos os nossos irmãos em Cristo, tá? Depois desse momento que a gente está aqui, eu vou desligar essa câmera e vou gravar uns 3 minutinhos, 4 minutinhos e enviar para todas as redes sociais aqui dos nossos irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Só quero dizer algo para você. Hoje seria a ceia do Senhor. Hoje seria a ceia do Senhor. Mas os nossos questões que nós temos aqui na cidade de Sorocaba, hoje nós estamos aí em uma fase que a prefeita não liberou, o governador liberou, mas a prefeita não liberou que algumas coisas voltassem ao normal. Por exemplo, igrejas ainda estão aí na corda bamba, ainda não está 100% liberado. Então, enquanto nós não tivermos essa liberação, nós não podemos estar voltando para os nossos cultos, tá bom? Então hoje seria a ceia do Senhor. Então o que acontece? Nós oramos a Deus, buscamos de Deus para que nós viéssemos a transportar essa ceia para o terceiro domingo. Normalmente no Ministério Shalom é o segundo domingo. Por que, pastor, que você quer transportar para o terceiro domingo? Só esse mês. Para que, se porventura, semana que vem voltar ao normal, a gente pode celebrar a ceia do Senhor aqui, tá bom? Pastor, e se não der para celebrar a ceia do Senhor aqui e não voltar ao normal, aí a gente parte para um outro plano, tá bom? A gente vai para o plano B. Então tá. Então, mas a princípio vamos deixar a ceia para o terceiro domingo, tá bom? E no terceiro domingo eu quero comentar com você, tá bom? Os irmãos que não puderem estar participando diretamente conosco, a gente vai estar levando a ceia para você. Você que faz questão que a gente faça isso, tá bom? Ah, pastor, eu queria que você visse a ceia aqui em casa. Irmão, você fica à vontade, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria que você guardasse uma coisa no teu coração. O pastor, irmãos, ele é um servo, tá? O pastor, ele é um servo. Ele não tem nome de pastor, irmãos, para estar com soberba ou achar que é autossuficiente de forma nenhuma. Você tem que respeitar, sim, claro, porque ele é autoridade espiritual e Deus está olhando muito para isso. Porém, ele é um servo, ele está aqui para servir aos irmãos. Eu queria que você deixasse isso gravado no teu coração, se carregasse para a tua vida toda. Ele está aqui para servir os irmãos e ajudar os irmãos na caminhada cristã. É para isso que o pastor está aqui, tá bom? Para que ajudar você dia após dia. No que nós pudermos ajudar, nós vamos fazer o máximo para ajudar. O que nós não pudermos, irmão, atrapalhar também nós não queremos. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você que faz questão, pastor, eu faço questão que a ceia seja servida em casa. Você que faz questão que a ceia seja servida na sua casa, a partir do terceiro domingo, nós estaremos levando. Você passa o nome para mim, tá bom? Pastor, vai ter ceia aí na igreja, mas eu queria que fosse aqui em casa. Pode ser, irmãos.
nós estamos aqui para te abençoar. Aproveita e vou te dar um abraço. Então, pode ser. Então, mas a partir do domingo que vem, a gente vai estar aqui fazendo esse mesmo comentário, tá bom? E se for liberado, a gente vai estar ministrando você aqui. Se não for liberado, a gente vai estar ministrando via internet e, mais na medida do possível, estaremos levando na tua casa. Vamos fazer um cronograma, tá bom? Nos horários para a gente estar passando na casa dos irmãos para estar ministrando a ceia, tá bom? Em nome de Jesus. Chamamos em Cristo, querido, estamos aqui para servir, estamos aqui para abençoar a tua vida, tá bom? Mas não se esqueça, ouça aquilo que temos a dizer para você. Assista os trabalhos que nós normalmente compartilhamos com você, tá bom? E eu vou encerrar com você esse estudo bíblico, né? Eu vou encerrar esse estudo bíblico, onde nós estudamos aqui a palavra do Senhor. Eu vou estudar, claro, esse estudo bíblico aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Eu vou ler aqui eu estou com a minha Bíblia online aberta, com a minha Bíblia NVI. Olha, está escrito assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentador. Olha só, e vocês serão sustentador e sustentados, aliás. E tenham fé nos profetas de vocês e terão vitória. Na tradução da Revista e Corrigida, na tradução Revista e Corrigida, está escrito assim: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Essa tradução que eu estou lendo é NVI. Está escrito: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, então, irmãos, o povo que acreditou em Moisés, o povo entrou na terra prometida. O povo que acreditou. Sabe quantos acreditaram? 2 dos que saíram, da multidão que saiu do Egito, 2. Olha a probabilidade do número de pessoas que creem realmente nas suas autoridades espirituais. De uma multidão que saiu, vamos chamar de que aceitou Jesus e resolveu entrar nessa caminhada, apenas 2 entraram na terra prometida, que foram Josué e Caleb, que tinham visão do reino da época, tinham a visão de Deus, estavam ali engajados juntamente com Moisés. Eles entraram. Os outros morreram pelo caminho. Pastor, foram salvos? Morreram na rebeldia, morreram olhando para outra coisa. Outros morreram olhando para trás, outros morreram querendo voltar para o Egito, outros se levantaram mesmo contra Moisés, mas aqueles que estavam dispostos a entrar na terra prometida, eles entraram. Mas aqueles que nasceram ali, querido, no deserto, aqueles que nasceram e tinham ali de 20 anos, ali essa média, e eles entraram. Por quê? Porque a geração passada tinha ficado. Então eles tinham ali uma nova mente, ali já também influenciados por Moisés, né, Arão, e também por Josué e Caleb. Então eles puderam entrar na terra prometida. Tá bom, querido? Mas eu fico por aqui nesse estudo bíblico. A minha intenção é poder instruir você em alguma coisa, e eu acredito que talvez algo da parte de Deus chegou ao teu coração. A minha oração com certeza é essa, tá bom? Então, que Deus possa abençoar grandemente sua vida em nome de Jesus. Hoje à noite nos veremos, hoje às 7h30 da noite, no culto da família, estaremos ministrando algo poderoso da parte de Deus para a tua vida. E também, hoje à noite nós estaremos, claro, no culto normal, estaremos orando por toda a família, tá bom? E também, lembrando que próxima semana, somente no próximo domingo, estaremos ministrando a ceia do Senhor, tá bom, querido? Então fica firme com Deus, fica fiel aí nos seus propósitos com Deus, tá bom? Fica fiel nos seus propósitos com a igreja, tá bom? Você não está desligado, você está ligado ainda ao corpo de Cristo. Fica firme aí nos seus propósitos, não se desvia porque você não está vindo na igreja não, mas fica firme com o Senhor e Deus tem o melhor para a tua vida, tá bom, querido? Eu fico por aqui, graça e paz, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Um abraço e até o nosso próximo estudo bíblico, domingo que vem, com a Escola Bíblica no Lar, onde estaremos nessa última dispensação. Fica com Deus, fica na paz, até lá.